Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman hoje por um assunto muito sério, um assunto muito preocupante. Recentemente, agora no último mês, saiu o relatório da Unicef, né? Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostrando que o problema da obesidade infantil tem aumentado de forma muito grande. Um relatório sério, vou botar a descrição do link aqui, você pode entrar lá, acompanhar o artigo. E o que eu fiz foi trazer os principais pontos desse artigo para a nossa discussão aqui. Muita gente a gente já falou, muitas matérias circularam, e eu acho que como o assunto é importante, não custa a gente trazer mais informação sobre o assunto, que é preocupante, como eu falei. Então, vem comigo. Olha só, deixa eu trazer a minha tela aqui. Todo esse material que está aqui, ele foi tirado exatamente desse documento, né, traduzido para o português bonitinho, em que você pode acompanhar. Então, de cara você já vê uma frase muito impactante, né? Alimentando o lucro, né, gente? Quando a gente fala de problema de obesidade infantil, a gente não está falando só de comportamento das crianças. Alguém está alimentando toda essa rede e você já vai entender o que nós estamos falando, tá bom? Alguns achados importantes. Primeiro, o aumento global do excesso de peso está afetando as crianças e adolescentes de todas as regiões do mundo. Já não é mais um problema de alguns países mais ricos, e sim de todos os países espalhados pelo mundo. Olha só esse gráfico aqui, tá? O que nós temos aqui, né, gente? Deixa eu botar minha bolinha vermelha aqui. Nesse azulzinho mais fraco aqui, nós temos o sobrepeso, né? São as crianças que estão acima do peso, mas ainda não estão em obesidade. E o azul mais forte são as crianças em obesidade. Nós temos o valor percentual aqui e 4 faixas etárias. E aqui do lado, nós temos na direita, nós temos os valores absolutos, que nos dão uma ideia do tamanho do problema, mas vamos se ater aos valores relativos. Então, quando a gente vai nas crianças de 0 a 4 anos, esse estudo aqui é um comparativo dos dados de 2000 até 2024, ou em alguns casos 2022, mostrando aí as duas últimas décadas, um pouco mais, mostrando que, por exemplo, o percentual de crianças de 0 a 4, né, no total de excesso de peso não aumentou, manteve-se em 5%, inclusive de crianças obesas diminuiu de 2 para 1%. Então, o resultado de estabilidade, inclusive de melhora em relação ao número de obesos nestas crianças pequenas. Mas o problema começa maior quando a gente olha para essas crianças de 5 a 9, 10 a 14 e de 15 a 19. Observe que o percentual salta aqui dos 11, 12 e 9 de 2000 para 21%, 16%. Mas praticamente o dobro de crianças acima do peso. Quando a gente olha a obesidade, de 5 a 9 passa de 4 a 10%, ou seja, mais do que o dobro. De 10 a 14 anos passa de 3 para 9%, ou seja, triplica o valor. E da mesma forma de 15 a 19, que vai de 2 a 6%. Triplica esse valor. Então, a quantidade de crianças acima do peso, nós hoje podemos já dizer que 1 a cada 5 crianças e adolescentes, dos 5 aos 19 anos, apresenta excesso de peso. De cada 5 crianças, uma está acima do peso. É um exercício que você pode fazer em alguns eventos, eu que acompanho a volta meio dos esportes, uma coisa que a gente acaba olhando, os jogos das escolares, você olha e vê assim, dessas 10 crianças, quantas estão aparentemente acima do peso? E aí você começa a perceber que o problema ele não está longe da gente, pelo contrário, está muito próximo. Outro achado importante desse relatório, né? Os países de baixa renda e média renda estão apresentando o aumento mais acentuado de excesso de peso de crianças e adolescentes na idade escolar. Ou seja, né, aquela ideia de não ter o alimento, agora está o inverso. Nós estamos com um excesso do alimento e nós já vamos falar sobre isso. Ainda, globalmente, a obesidade superou a desnutrição. Essa foi a manchete de muitas das notícias que eu acabei lendo. Né? O que acontece? Nós temos os dados mostrando que o que antes era um problema, que era a desnutrição, onde em 2000 nós tínhamos em torno aí de uns 13% de crianças desnutridas e 3, 4% de crianças com obesidade, com o passar das décadas e agora em 2025, nós estamos praticamente invertendo essa relação, onde nós temos mais crianças obesas, 9,4%, comparado à desnutrição, que é 9,2%. Tá? Então, o nosso olhar mudou, né? Eu sou de uma geração que me lembro muito claramente imagens de crianças
muito magras, desnutridas, a preocupação que era com a fome no mundo, né? E hoje a gente tem que fazer um olhar justamente ao contrário, a gente tem que se preocupar com as crianças hipernutridas, ou seja, obesas, né? Temos um problema que se inverte de posição. Um achado número 4 desse relatório: a alimentação das crianças e adolescentes é abastecida de alimentos e bebidas não saudáveis, incluindo alimentos ultraprocessados. E aí começa um grande problema, né? Este gráfico que está disponível lá no documento, né, mostra por regiões, e aqui concentrando na América Latina e no Caribe, mostrando que o percentual de crianças que têm acesso a refrigerante, 55%. Alimento ou bebida açucarada, 83%. Mais de um alimento processado salgado, 38%, 40%. Ou seja, observe que o comportamento é muito parecido com números muito altos. Ou seja, realmente esse jovem tem acesso a esse tipo de alimento, né? E a gente sabe que esse alimento não é um alimento saudável. Então, assim, outros dados. Em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, mais de 50% das calorias dos adolescentes vêm de ultraprocessados. Gente, essa notícia aí para mim é surpreendente. Mostra o quanto já existe um comportamento em alguns países de uma alimentação extremamente não saudável, né? Você tem metade da sua caloria necessária com alimentos que a gente sabe que estão comprovadamente são ditos como não saudáveis, e é dali que está vindo a maioria da alimentação desses jovens. Ainda, alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas são amplamente acessíveis e promovidos agressivamente. Então, assim, está fácil ao alcance tanto as bebidas como os alimentos ultraprocessados. 3/4 dos jovens de 13 a 24 anos viram anúncios de ultraprocessados na última semana. A mídia está aí, a propaganda está aí. O produto está aí sendo amplamente divulgado, porque ele está sendo consumido e, consequentemente, extremamente divulgado. A indústria de alimentos usa lobby para bloquear políticas públicas efetivas. Nós precisamos criar leis, e essas leis são boicotadas, são corrompidas, a indústria gera todo um movimento de convencimento, entre aspas, esse convencimento dos políticos, dos gestores, para que não se aprovem leis mais enérgicas, coibindo esse tipo de alimento no mercado. Algumas análises ainda, né? Os impulsionadores de ambiente de alimentos não saudáveis. De novo, gente, essas imagens, esses textos, recortes, são do próprio documento que você pode acessar e fazer a sua leitura e a sua interpretação. Estou tentando te ajudar aqui, trazer um resumo de problemas que são sérios que a gente precisa discutir. Uma primeira análise, né? Alimentos e bebidas ultraprocessados, baratos, estão inundando os mercados de varejo e se infiltrando nas escolas. Gente, não dá para aceitar esse tipo de coisa. De que forma a gente vai permitir que esses alimentos estejam dentro da escola, onde a gente sabe que boa parte das crianças do Brasil e do mundo precisam do alimento escolar para poder se desenvolver. E se esse alimento está chegando na escola de forma de baixa qualidade, o começo do problema já está numa instituição que teoricamente deveria ser instituição para ajudar essas crianças, né? E muito tem a ver com esse preço barato, com essa facilidade do consumo. Segunda análise, crianças estão altamente expostas à comercialização de alimentos e bebidas ultraprocessados em casa, na escola e no lazer, principalmente por meio do marketing digital. Então, a criança, antes dela encontrar o produto, às vezes na prateleira com seus pais, ela já viu esse produto anteriormente, né? E aí nós entramos com problemas de redes sociais, de acesso à tela. Esse produto já foi, entre aspas, embalado muito bonitinho na cabeça da criança, o que muitas vezes dificulta a vida dos pais no sentido de conseguir dizer um não para essa criança. Uma análise terceira, as práticas antiéticas da indústria de alimentos e bebidas ultraprocessados minam a ação do governo e exploram as crianças, mesmo em tempos de crise. Então, sim, nós temos uma atitude antiética por uma parte da indústria. Sim, nós temos uma galera que não está preocupado com a qualidade do seu produto, não está preocupado com a quantidade do seu consumo, e sim, unicamente com a sua venda. Então, muito cuidado, gente, porque nós temos muita gente da indústria aí que
que não está preocupado efetivamente com a saúde dessas nossas crianças. E análise número 4, medidas e políticas legais inadequadas permitem que a indústria de alimentos e bebidas ultraprocessados manipule os ambientes alimentares das crianças. Ou seja, nós temos infiltrado dentro da legislação formas de acesso a essa indústria que complica ainda mais o controle disso aí tudo. Ok? Quais são as recomendações que esse documento traz ao final da sua apresentação deste problema que é tão grande, tão importante ser observado e que todo mundo tem que estar junto para a gente poder reverter um pouco esse quadro? Primeiro, proteger e promover a amamentação. Isso é uma coisa importante, volta e meia tem campanhas, né? E aí fazer com que realmente as mães possam ter o apoio para amamentar. E mais uma coisa importante, limitar o marketing de substitutos do leite materno. Não pode ter propaganda de qualquer coisa para criança que ainda está em fase de amamentação. Né? Não adianta dizer que aquele produto é melhor. A gente sabe que às vezes é necessário a suplementação, a amamentação não é possível, mas isso são alguns casos e a gente tem que fortalecer e, na medida do possível, garantir que isso aconteça. Criar políticas obrigatórias contra os ultraprocessados. Tem que ser política, tem que ser lei. Nós temos que restringir a publicidade dentro das escolas, nós temos que aplicar impostos a essas indústrias, que elas possam, a partir desses impostos, ajudar a resolver um problema que está sendo criado. Né? Além de uma rotulagem mais clara, que mostre efetivamente, não dá para ficar botando o tigrinho, o bichinho na capa, nós temos que botar na capa o que realmente esse produto está sendo oferecido. Né? Nós temos o exemplo da campanha, por exemplo, antifumo. Né? Em vídeos atrás eu falei um pouco sobre isso, né? Que foram efetivas no Brasil, que reduziram o consumo do tabaco, muito por conta desse tipo de publicidade. E o mesmo, né, tem que ser pensado agora em relação a esse tipo de alimento. Terceiro item, garantir acesso a alimentos, locais saudáveis e água potável. Né? Nós temos que ter um alimento bom chegando nas crianças, nas escolas, né? Água limpa, porque, vou tomar refri porque não tenho água potável. Pô, isso é triste demais de pensar que em alguns locais isso acontece e realmente isso acontece. Então é importante que isso também seja pensado. Blindar as políticas públicas de interferência da indústria. Não podemos deixar que a indústria chegue dentro, né? Que pare de chegar, que pare de influenciar nas decisões políticas macro de um país, de um estado, de um município. Né? Nós não podemos deixar que a vantagem da indústria seja maior do que a vantagem da população. Ainda, quinto item, informar as famílias e comunidades sobre os riscos alimentares. Campanhas de educação são fundamentais em todo momento, e a escola tem um papel fundamental nisso. Né? Não só a escola, obviamente, mas a comunidade como um todo. Nós temos que falar sobre o assunto e nós temos que mobilizar pensando em campanhas mais saudáveis, de alimentos mais saudáveis. Ampliar a proteção social para acesso a alimentos saudáveis. Da mesma forma, se necessário, uma transferência de renda. Né? Benefícios e programas que assegurem a comida nutritiva efetivamente. Item 7, incluir jovens na formação de políticas alimentares. Olha que bacana. Nós temos que formar as lideranças lá desde o começo, mas principalmente lá no ensino médio, nós tenhamos lideranças que possam batalhar por esse objetivo, né? Ter a participação efetiva desses jovens, né? Tentando contribuir no seu ponto de vista para este problema. E por último, reforçar sistema de dados e monitoramento contínuo. Acompanhar os indicadores de obesidade, de consumo alimentar, e aí inclui-se aqui a atividade física. O município tem que saber como está a situação. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aí para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Você já ouviu falar qual é o número de obesos de crianças no seu município ou na sua escola? O seu município, o seu prefeito já informou esse dado para você? Já saiu no jornal da sua cidade? Pois bem, isso são informações importantes que precisam acontecer. A gente precisa garantir que a gente saiba o tamanho do problema e, obviamente, quanto antes intervir, melhor. Então, não é um problema que vai ser resolvido com uma única caneta. São várias canetas, são várias atitudes que a gente precisa pensar. Pensando em quê? Na saúde da nossa criança, nosso jovem, que vai ser o nosso adulto logo aí. Tá bom? O assunto mais pesado, mas um assunto que precisa ser debatido.
Comenta aí o que tu achou, qualquer coisa, entre em contato comigo. Valeu, gente, um abraço.